Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Analyst Day. Eu sou a Marília Nogueira, diretora de Relações com Investidores da EDP Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Neste encontro, que deve durar 1h30, vamos passar um overview estratégico da companhia para os próximos anos, pautado em governança sólida, sustentabilidade e inovação. A apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz, pelo CFO Henrique Freire e será seguida por uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. Vocês já podem começar a enviar suas perguntas aqui no chat da plataforma. Ao enviar sua pergunta, não se esqueça de se identificar. Antes de iniciarmos, é importante dizer que a realização deste evento está seguindo todos os protocolos de saúde. O momento requer empatia e cuidado mútuo. E eu espero, em nome de toda a EDP, que todos estejam bem e seguros. Desta forma, passo a palavra ao Dr. Marques da Cruz. Por favor. Muito obrigado, Marília, e muito boa tarde a todos. Primeiro, boas-vindas são as palavras essenciais. Num momento difícil, daqui que estamos todos com as regras para lutar contra esta pandemia, mas é muito importante para nós estarmos convosco em segurança e podermos expressar o que são os compromissos da EDP Brasil. Para nós é extremamente relevante comunicar com o mercado, porque é o mercado que faz todos os dias o nosso valor na Bolsa e é a nossa obrigação comunicar convosco, é a nossa obrigação explicar a nossa estratégia, uma estratégia que nós acreditamos ser vencedora, mas que mais importante que nós acreditarmos é cada um de vós acreditar. E é para isso que estamos cá todos neste dia, nesta tarde, para comunicar convosco. Muito bem, vamos então à nossa ação do dia. E o nosso tema chama-se os nossos compromissos. Os nossos compromissos porquê? Porque uma empresa tem de ser sempre um conjunto de valores para o futuro, que começam no presente, mas que são uma aposta para além do dia-a-dia. Estes são os nossos compromissos para um período alargado, um período que vai de 21 até 25. A EDP, neste período alargado de 5 anos, acredita que está claramente preparada para o futuro. Preparada para o futuro significa sermos uma plataforma de investimento. Investimento que será sustentável, como aliás tem sido, um crescimento que será acelerado. Quer dizer que vamos investir mais do que aquilo que nós investimos nos últimos anos. Queremos, sem dúvida, dar-vos rendimentos que sejam atrativos, conjugando esses rendimentos económicos a uma agenda proativa de ESG. Este é o nosso compromisso principal, compromisso de um grupo que está presente em 20 países, mas em que no Brasil temos uma empresa cotada, a nossa empresa, a EDP Brasil, em que o acionista controlador detém 55% do capital, mas em que é uma empresa que pretende respeitar a boa governança de uma sociedade cotada aqui na Bolsa em São Paulo. Bom, algo sobre o nosso portfólio nestas curvas da transição energética. Nós somos 3.300 pessoas, aproximadamente, e temos um EBITDA de 3,4 bilhões de reais. Todos os anos é esse o nosso EBITDA, todos os anos cresce um pouco. Os nossos lucros líquidos estão aproximadamente metade disso, 1,5 bilhões. Estamos em 5 negócios. O negócio da distribuição, onde nós controlamos 2 distribuidoras, aqui em São Paulo e no Espírito Santo, e temos uma participação significativa na Celesc, que é a distribuidora do Estado de Santa Catarina. Para além disso, nós somos fortes na geração tradicional, se quiserem, geração convencional, quer seja hídrica, quer seja térmica. Temos aproximadamente 3 gigawatts de potência instalada em geração tradicional. Transmissão é importante, estamos operando ou construindo 7 lotes de transmissão,
São linhas que percorrem mais de 1.500 quilómetros e, por isso, nós contribuímos decisivamente para a transmissão, a qual é decisiva para o sistema elétrico brasileiro. Negócio da comercialização. Nós estamos neste negócio com vários clientes, centenas de clientes, e negociamos energia, quer produzida pela EDP, quer energia que nós compramos a fornecedores que estão no mercado. Por último, geração solar. É uma geração de futuro, daí ter deixado para último. Nós estamos muito apostados na geração solar. Geração solar no Brasil tem todas as condições de fazer parte integrante do portfólio de geração e a EDP quer fazer parte desse mesmo portfólio. Nós temos neste momento aproximadamente 50 megawatts, mas no futuro queremos passar de 50 megawatts para um número próximo de 1 giga. Bom, e porque estamos a falar para investidores, o importante é sempre termos uma eficiente alocação do capital. Nós queremos garantir o melhor retorno possível para o nosso acionista. Como? Através de uma política de dividendos. É uma política de dividendos que é muito clara e, segundo, que a vamos implementar. Não haja dúvidas nisto. É uma política de dividendos que vamos cumprir, vamos entregar. O que é que diz essa política de dividendos? Diz simplesmente que há um dividendo mínimo de R$1, que há um payout ratio superior a 50% do lucro líquido ajustado e, na prática, refere que se nós não conseguirmos investir com o rigor da disciplina financeira, que sempre foi nosso apanágio, nós aí ou faremos buyback das nossas ações próprias ou comprometemos-nos a pagar um dividendo extraordinário. É essa a nossa política de dividendos que, historicamente, como podem ver pela tela, representou uma subida importante ao longo dos últimos 5 anos, mas seguramente será ainda mais importante, mais decisiva nos anos que vêm e que nos ligam até o 2025. E esta é a ponte entre o hoje e o 2025. É o nosso posicionamento estratégico, alicerçado em 4 pilares. Na verdade, gosto de dizer que são 2 pares de linhas estratégicas, crescimento, mas com disciplina financeira, olhar para novos negócios, mas também eficiência nos negócios atuais. Então, algumas palavras para cada um dos 4. Crescimento. Temos 3 grandes avenidas de crescimento. A distribuição, sem dúvida, e a distribuição será fundamentalmente com investimento orgânico, ou seja, o M&A é algo que não dizemos que não possa acontecer, mas o foco na distribuição é o investimento orgânico. Transmissão. Queremos ser muito ativos em comprar direitos de construir linhas de transmissão. Como? Através dos leilões, que são organizados pelas entidades públicas, quer operações de M&A no mercado secundário. Solar. O solar é a nossa aposta de geração de futuro. E como é uma aposta de geração de futuro, nós queremos crescer muito em solar, passar de próximo de 50 megawatts para 1 giga, quer em solar daquilo que chamamos utility scale, ou seja, de larga escala, quer nem na geração distribuída. Nós vamos para estes projetos solares utility scale em colaboração com a EDP Renováveis, que é uma empresa irmã, pertence ao mesmo grupo controlador, mas que é claramente, como dizem os nossos amigos do hemisfério norte, língua inglesa, win-win. Porquê? Porque a EDP Renováveis é uma grande empresa que tem um grande know-how nesta tecnologia solar e nós somos uma grande empresa com um grande know-how do mercado do Brasil. Por isso, junta-se a tecnologia ao conhecimento do mercado para conseguirmos vencer e termos usinas solares
utility scale, em que a EDP Brasil pretende consolidar financeiramente. E a disciplina financeira, como eu disse, ela é o contraponto do crescimento. Nós queremos crescer, mas queremos crescer de uma maneira muito clara, com rentabilidades altas, não entrando no crescimento pelo crescimento. Já referi a política de dividendos, ela será feita para que o nosso rácio de alavancagem seja por volta de 2,5 a 3 vezes o EBITDA, para que nós mantenhamos uma alavancagem saudável. Eficiência. Sem dúvida que a eficiência é muito importante. Quer a eficiência operacional, que existe nos negócios de distribuição, a eficiência nos negócios de transmissão, fazendo com que os lotes sejam feitos antes do tempo e por baixo do orçamento. Isso é possível com uma atitude muito proativa de programas de orçamento base zero que façam que a organização esteja sempre elegante em termos de não ter gorduras, mas a eficiência é também a reciclagem do nosso portfólio de ativos. É algo muito importante. Nós acreditamos na rotação dos ativos. Acreditamos que cristalizar valor significa que quando um ativo fica operativo, nomeadamente lotes de transmissão, que nós queremos construir, mas queremos construir de raiz, quando ele fica operativo, nós o que devemos fazer é colocá-lo no mercado, cristalizando tal valor, antecipando os ganhos e substituindo o custo de capital de uma empresa com as nossas características, de uma utility, pelo custo de capital de outras entidades que têm, objetivamente, esse custo mais baixo do que nós próprios. Negócios futuros. Nós queremos estar preparados para o futuro. E o futuro é, no Brasil, a liberalização do mercado. A liberalização que já começou vai continuar. Não tenho dúvidas que dentro de alguns anos, cada um de vós que me estão a ver e a ouvir vai poder escolher na sua casa qual será o vosso comercializador de energia. A empresa que vos vai vender energia. E nós queremos estar preparados para esse futuro através da digitalização das nossas operações, através de uma oferta integrada do nosso portfólio de serviços de comercialização de energia e também de soluções solares, bem como a mobilidade elétrica, que faz parte desse futuro. Muito bem, transição energética é indiscutivelmente algo importantíssima pelo clima, mas importantíssima pelas pessoas. Porque quem está no centro da transição energética são os clientes. Clientes que eles vão ser o ponto de encontro entre os geradores de múltiplas tecnologias, a grande maioria renovável, e os prestadores de serviço, nomeadamente o operador de rede de distribuição. Logo, esta sociedade do cliente no centro, que é mais descentralizada, em que os fluxos de energia deixam de ser unidirecionais e passam a ser multidirecionais, este é aquele futuro que nós nos queremos adaptar. Logo, uma visão de um cliente informado, exigente, tecnológico, que interage com uma rede que é complexa, que é confiável, que é segura. Nós somos uma organização que está adaptada para esta realidade. Bom, temos aqui a nossa Terra, o nosso planeta, aquele planeta que nós queremos fazer parte, liderando a transição energética, e temos compromissos. São compromissos ao nível do Grupo EDP. O primeiro compromisso é em 2025, nós desconsolidaremos do ponto de vista financeiro qualquer investimento em carvão, e nós temos neste momento um investimento no Brasil, que é a usina de Pecém, e por isso a partir do fim do ano de 2025 nós não controlaremos essa usina. Em 2030 seremos neutrais em termos de carbono, contribuindo para algo que é extremamente importante
para a redução dos gases de emissão que provocam a emissão de efeitos de estufa, e nós fazemos parte deste compromisso com o ambiente. É algo que está no nosso ADN e, por isso, contem connosco para este objetivo do mundo. Para chegarmos lá é preciso investir. É sempre preciso investir. Nosso investimento é de 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos. É um investimento muito significativo. 60% é em distribuição, 6 bilhões. Na verdade, a distribuição é uma área de atividade que nós vamos duplicar o investimento. Nos próximos 5 anos vamos investir o dobro do que investimos nos últimos 5 anos, mas também na geração solar, na transmissão e alguma coisa na geração. Por fim, o nosso EBITDA. Nós acreditamos que é possível entregar um EBITDA que vai crescer entre 8% a 10% ao ano nos próximos 5 anos. Vai continuar a ser um EBITDA diversificado, porque é bom a diversificação. A diversificação faz reduzir o risco. E nós queremos, para vosso benefício, como nossos acionistas atuais ou potenciais, que esse risco seja minorado. Logo, nós temos um pouco mais de 30%, 39% em distribuição, e depois o negócio da geração convencional aparece com 21% e da transmissão com 18%. Mas o importante é uma empresa integrada, uma empresa que tem múltiplas tecnologias ajustadas para a nossa realidade. Estes são os nossos compromissos, mas o nosso plano também tem números. E para os nossos números, eu convido o Henrique Freire, que é o nosso CFO, que vos vai apresentar os nossos números que fazem parte deste compromisso global 21-25. Até já. Obrigado, João. Acho que ficaram bem claros aqui os nossos compromissos. É importante olharmos também para os nossos números e aquilo que nos comprometemos a entregar nos próximos anos. E vamos começar aqui por olhar primeiro para a distribuição, que é o negócio que mais investiremos nos próximos anos. Primeiro, pondo em perspectiva, nós vamos investir, ou propomos-nos investir, 6 bilhões de reais entre 2021 e 2025. Isto é quase que dobrar o investimento que fizemos no último ciclo, onde investimos entre cerca de 3,1. E vamos investir na expansão da rede, na melhoria da rede, mas também no combate a perdas e em tecnologia. Tudo isto vai representar, em termos, primeiro, numa primeira aproximação nesta análise, que é quanto é que isto fica em termos da cota de reintegração? 2,5 a 3 vezes. Será isso que vamos investir em cada ano ao longo dos próximos anos. Isso vai-nos aumentar naturalmente a nossa base, a nossa BRR, que deverá passar em termos líquidos de 5 para 8 bi de reais. Isso, obviamente, que tem um reflexo direto no nosso EBITDA regulatório, que deverá crescer cerca de 40%, considerando, obviamente, que vamos continuar a ter uma glosa no investimento feito inferior a 1%, como temos feito nas últimas revisões tarifárias. É importante entender onde é que vamos estar focados em termos de projetos, nos nossos projetos na distribuição. Nós queremos, com este plano de investimentos, de uma forma abrangente, melhorar os principais fatores da distribuição, nomeadamente as perdas técnicas, as perdas não técnicas, a inadimplência, fator muito crítico hoje em dia. Depois, os parâmetros de qualidade, como o DEC e o FEC, que queremos melhorá-los, naturalmente, e tudo isto vai refletir também numa redução do nosso OPEX por ganhos de eficiência. E como é que nós vamos conseguir isto? Só aqui em termos exemplificativos, temos um projeto InnovGrid. Este é um projeto de censuramento da rede que nos vai trazer a medição remota e até tecnologias de acionamento de cortes de suspensão de fornecimento remotos. Isso, portanto, é um grande instrumento tanto de combate à inadimplência como combate à fraude também. Depois temos também a recomposição e automação da rede, que nos irão permitir uma maior flexibilidade da operação. Isso vai nos permitir melhorar o DEC e o FEC, porque vamos minorar os impactos que cada corte terá sobre o conjunto dos nossos clientes. Depois trazemos tecnologia e essa tecnologia será como BT0, uma tecnologia que já conhecem, com tecnologias complementares de antifurto, que nos permitirão, com sistemas de medição concentrada, reduzir
tanto as questões todas de perdas e, digamos, uma rede que não é possível de ser furtada, ou pelo menos será bastante difícil fazê-lo. Subestações de pequeno porte, também importante, tanto em termos de combate a perdas técnicas como ao DEC e o FEC, minorando o impacto que eventuais cortes têm, mas também minorando a perda de carga entre as subestações. E, portanto, este será um conjunto de iniciativas que teremos. Mas é importante entender, em termos tecnológicos, o que é que nós estamos fazendo para combater realmente perdas e por um lado, e por outro lado, melhorarmos a nossa arrecadação de receita a questão combatermos a inadimplência. Isto é algo particularmente importante neste ano, e no último ano, com a pandemia, foram estas variáveis absolutamente críticas, uma grande preocupação em não deixar que a fraude aumentasse e não deixar que os clientes deixassem de pagar as nossas contas, sabendo nós o enquadramento em que estamos. Então nós aliámos sistemas de tecnologia, como sistemas de georreferenciamento, com bases de dados e integração de dados com inteligência artificial, que nos permitem, de alguma forma, fazer esse combate de uma forma mais eficiente. E preparámos aqui um pequeno vídeo que procura exemplificar de uma forma muito simples como é que isto na prática se tem operado. Então, vamos ver então esse vídeo. Como a EDP usa tecnologia para maximizar os investimentos no combate às perdas? Através de ferramentas de georreferenciamento e segmentação, é possível identificar e monitorar por região, subestação, alimentadores ou trecho de alimentadores o comportamento e a abertura das perdas, direcionando as melhores ações de combate para aquele contexto. Isso tudo integrado com ferramentas de inteligência artificial, o que possibilita direcionar as ações de inspeção de forma mais efetiva, com resultados de incremento de 142% na eficiência desse processo e elevação da acurácia de 30% para 35% entre 2017 e 2020, além do aumento da recuperação média de energia de 0,69 para 1,67 MWh por inspeção. Em 2020, as inspeções de irregularidades recuperaram cerca de 207 GWh nas distribuidoras da EDP, que é o preço médio de compra de energia, corresponde a 41 milhões de reais. Já na área de arrecadação e inadimplência, a pandemia também trouxe grandes desafios para manter a saúde financeira. A EDP também investe em tecnologia e inteligência na arrecadação, onde foi possível integrar as informações de clientes e pagamentos e construir um modelo de árvore de decisão para auxiliar a tomada de decisões no direcionamento das ações de cobrança dos clientes inadimplentes. Uma das estratégias implementadas foi a segmentação de clientes que realizavam pagamento antes da suspensão de energia, sendo possível, quando da liberação dos cortes pelo órgão regulador, monitorar a efetividade dos pagamentos evitando custos operacionais. Essa é a nova inteligência da área, modelo criado que permitiu aumentar 80% da eficiência da arrecadação da EDP, mesmo diante do cenário crítico, o que corresponde a 809 milhões recuperados em 2020. Isso é somente uma parte do que tem sido feito para garantir a receita das distribuidoras do Grupo EDP. Com os investimentos previstos nos próximos anos, os processos serão mais eficientes, mais digitais e mais inovadores. Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado a entender como é que nós temos feito o combate a perdas e temos trabalhado na recuperação de receita e combate à inadimplência. Nós tivemos um ano realmente muito difícil este ano da pandemia e uma das coisas boas que fizemos neste período foi trouxemos tecnologia e trouxemos estas tecnologias para melhorarmos a nossa eficiência. Naturalmente que o nosso plano de investimentos será usar as tecnologias que já conhecemos. Não estamos aqui a propor a utilização de tecnologias desconhecidas, tecnologias novas, são tecnologias que hoje já usamos, queremos aprofundá-las e queremos torná-las mais eficazes para melhorar os nossos resultados. Estamos a prever melhorar o nosso resultado operacional, o nosso EBITDA, cerca de 8 a 10% ao ano, ao longo dos próximos 5 anos. E como é que isto vai em termos macros, como é que vamos desagregar este crescimento? Cerca de 30% virá diretamente das revisões tarifárias, cerca de metade, 50% virá do mercado e também da redução de perdas e, portanto, recuperação de receita que resultará, como se fosse um crescimento de mercado, e depois, naturalmente, da própria eficiência com a redução da OPEX, com o nosso investimento em inovação. E, portanto, esse será aqui o crescimento que estamos a antecipar para a distribuição. Vamos falar agora um pouco de transmissão.
um dos fatores críticos do nosso sucesso e um segmento que a EDP entrou mais recentemente. Como sabem, nós, e o João já apresentou isso, nós hoje temos 3,6 bi de reais investidos até ao momento. Portanto, estamos na fase de finalização da maior parte dos nossos lotes, alguns já terminaram, mas ainda estamos na fase para terminar os nossos principais, faltando até completarmos um CAPEX total de cerca de 4,3 bi. O valor agregado destes lotes hoje, o VPL destes lotes hoje é de mais de 2,5 bilhões de reais, portanto, dá uma forma muito, muito relevante. Mas é importante entender o momento em que estamos de mercado. O conjunto de lotes que nós temos hoje tem uma RAP, portanto, a nossa receita anual sobre o nosso CAPEX, que nós estamos a realizar, de cerca de 15%. Este valor foi um valor que resulta do período onde nós capturámos por leilão a maior parte destes lotes, é muito superior àquele que se vive hoje no mercado. O mercado hoje tem feito tanto no mercado primário de leilões, como em mercado secundário. Estamos a falar de transações entre 7% e 8% de RAP sobre CAPEX. Naturalmente, abre-se aqui uma oportunidade muito interessante para aplicar rotação de ativos e podemos, de alguma forma, cristalizar valor através dessa rotação de ativos. E, portanto, nós temos a intenção de manter a nossa exposição ao nível da transmissão, mas queremos implementar uma técnica ou um projeto de rotação de ativos, permitindo cristalizar valor, verificando-se todos estes pressupostos. E, portanto, eu acho que temos aqui uma situação muito favorável que deveremos enfrentar nos próximos meses e ainda se não este ano, no início do próximo ano, com esta sistematização. Teremos mais leilões de mercado primário, teremos mercado secundário, continuamos a ver, mas também teremos, naturalmente, a possibilidade de alienação de alguns dos nossos lotes já concluídos, já feito o total de-risking desses lotes, através da conclusão de entrada em operação, que nos permitirá, insisto, na criação de valor. Olha, falemos então também de geração térmica. É importante falarmos, nós temos, como sabem, nós temos a intenção de descarbonização do grupo. Há uma declaração clara que até 2025 teríamos que desconsolidar todas as unidades de carvão. A nossa unidade de carvão, MP100, é muito relevante. É uma unidade que tem gerado um EBITDA superior a 500 milhões. Ela representa hoje cerca de 30% da energia térmica do Nordeste. Portanto, ela é muito relevante para a EDP, mas ela é muito relevante para o sistema, para o ONS e para o operador do sistema no Nordeste. E lembrando que é um forte gerador de caixa, tem um contrato até ao final de 26, é um dos menores CVUs do Brasil, portanto é muito eficiente. Mas, naturalmente, por uma agenda de ESG, teremos que seguir com a questão da desconsolidação e com os princípios globais do grupo. Há um contrato de autorização dela que não termina em 26, ela estende-se por mais 15 anos e isso, naturalmente, que nos colocará uma hipótese de, no cenário dessa desconsolidação, nós temos uma já visibilidade sobre a continuidade da usina, tendo como acionista a EDP ou outro acionista, mas tendo essa lógica de continuidade da usina para lá desse período de 2026, para lá do PPA atual. Ora, falamos então de geração convencional, geração hídrica convencional. Nós hoje temos uma capacidade instalada de 2,2 gigawatts de capacidade instalada. Esta energia tem um prazo médio longo, mais ou menos metade, um bocadinho mais no mercado livre do que no mercado regulado, mas está essencialmente contratada, temos cerca de 90% dessa energia contratada. Ora, eu acho que é importante trazermos aqui um bocadinho a visão sobre este negócio. Nós hoje temos, digamos, ativos consolidados, Jari, e depois temos ativos não consolidados, como é o caso de Jari, Cachoeira e São Manuel. Os não consolidados, no nosso balanço, só para registro e só para termos a noção, representam hoje 1,5 bi. Até é mais do que o registro contábil dos ativos consolidados. Mas eu queria-vos trazer aqui uma visão que é sobre o risco hidrológico. O risco hidrológico não é alguma informação nova, não é uma informação diferente daquilo que vocês sabem, mas é a constatação de uma realidade. Nós temos tido sistematicamente GSFs na casa dos 80%, temos tido níveis de PLD elevados. A conjugação destes dois fatores trazem naturalmente na gestão energética
trazem a gestão energética como um dos fatores críticos para o sucesso deste negócio. Nós hoje, se nós pegássemos no nosso portfólio e víssemos a energia que nós temos, nós hoje teríamos cerca de R$1 bi em termos da nossa energia, isto no período de consolidação. Mas o risco hidrológico traduz-se em quase 50% deste risco. 490 milhões seria, se nada fosse feito, quanto é que teríamos em risco? Depois temos os nossos mitigadores, que faz energia descontratada, que não contratamos de cada ano, a gente toma essa decisão. Energia que compramos puramente para hedging e os resultados da nossa comercializadora, que tem sistematicamente tido resultado positivo. Nós temos conseguido entregar um resultado muito semelhante àquele que teríamos da nossa energia. Portanto, essa é a verdade, mas naturalmente com um perfil de risco que é bastante relevante. E, portanto, eu acho que é importante termos aqui a visão e o nosso statement aqui é que nós continuaremos expostos à geração convencional, mas à medida que fomos aumentando a presença em geração solar, é natural que possamos diminuir a nossa presença em geração convencional. E vamos falar então um pouco aqui sobre solar e sobre geração solar. E eu acho que o primeiro ponto é como é que este mercado vai crescer. E vocês podem consultar várias fontes. Há várias fontes, uns mais otimistas, outros menos otimistas, conforme o consultor que vocês consultem. Mas acho que todos têm em comum. Haverá um mercado muito significativo até o final desta década. Nós teremos um mercado de cerca de 38 gigas aqui pela fonte que nós temos até 2030, portanto um mercado muito significativo. Mas agora como é que nós encaramos este mercado e como é que nós nos vemos a investir neste mercado? Nós gostamos de arrumar o mercado em 4 grupos ou em 4 tipos. Primeiro um B2C e um B2B, que é basicamente um mercado residencial. Para este mercado nós adquirimos uma participação na BlueSol, que é uma rede de franquias em expansão, que nos permitirá ser capilar na entrada neste negócio. Depois temos o tipo 2, que é onde está a geração distribuída remota e o autoconsumo, que nós dizemos, enfim, até no mercado livre, até 20 mega, portanto são já unidades de escala, mas muito ancoradas ainda ou na autoprodução ou na GD remota. Nós, por exemplo, fizemos aqui recentemente, estamos a concluir, uma aquisição do portfólio da AES, Inova, que nos permitirá também, agora no curto prazo, expandirmos a nossa presença neste segmento. Depois temos o tipo 3, que é um B2B, portanto é para grandes clientes. Estamos a falar aqui sim de utility scale e acima de 20 mega. E aqui repito o que o João Marcos da Cruz já tinha referido, que é, nós aqui estamos naturalmente aqui ancorados também numa parceria, numa joint venture com EDP Renováveis, que nos permitirá ter acesso a um player global, com acesso à tecnologia em termos globais. E, portanto, esse será um fator aqui de expansão. Portanto, estes 3 são os segmentos onde nós, EDP Brasil, queremos investir nos próximos anos, onde estará a nossa expansão. Depois há um quarto tipo que seria o mercado ACR, o mercado regulado, leilões do mercado regulado. E claramente que dizemos que esse mercado será um mercado que não nos verão participar. O Grupo EDP, se participar nesse mercado, será através da sua subsidiária da EDP Renováveis e não da EDP Brasil. Ora, nós já estamos posicionados neste mercado, já temos até hoje, instalámos 50 megawatts, temos já contratados em portfólio mais 100 megawatts, portanto um total de 100 megawatts pico, mas temos a ambição até 2025 de chegar até 1 giga. E portanto essa é a nossa ambição, ancorado em parcerias com a EDP Renováveis, aquisições de M&A, sejam a BlueSol, a AES, participações em leilões, mas também a prospecção de terrenos, antecipando tendências, conexões e naturalmente, usando todos os nossos recursos digitais e todos os nossos recursos comerciais e o conhecimento que temos hoje no mercado brasileiro. Ora, mudamos agora de assunto, falando agora dos negócios, vamos falar aqui da sustentação financeira para financiarmos este crescimento. Primeiro, em termos da nossa estrutura de capital, nós temos tido sempre uma postura muito cautelosa em termos de estrutura de capital e em termos de gestão da nossa dívida. O ano passado, 2020, foi um ano particularmente difícil, foi um ano de grandes riscos para a liquidez. Nós fizemos um reforço de liquidez muito grande, lembrando que chegámos a 3,1 bilhões de reais de reforço. Isso nos colocou muita dessa dívida que foi levantada o ano passado, faz agora cerca de um ano, levava até vencimentos cerca de um ano, foi a condições que o mercado, naquele segundo trimestre de 20, enfrentava, era muito importante tomar essas dívidas.
Naturalmente que nós já antecipámos este processo de captação e para podermos fazer estas captações e, portanto, este ano, no primeiro trimestre, já captámos 1,8 bilhão, o que dá uma cobertura bem confortável para enfrentarmos o resto do ano em termos de liquidez financeira. Pondo em perspectiva, ao longo dos últimos anos, o nosso foco foi na otimização da estrutura de capital, com foco, digamos, no custo da dívida pós-tax. Esse é um fator muito importante, até entendendo que não há consolidação tributária no Brasil, e, portanto, a visão da dívida em termos de pós-tax, de custo da dívida pós-tax, naturalmente que é um fator fundamental. E, portanto, nós beneficiamos, quando vocês fazem a análise histórica, não só da queda das taxas de juros no Brasil, mas também da melhor alocação aos nossos ativos dessa dívida, e também, naturalmente, com o maior alongamento da dívida nestes anos. Isso permitiu-nos, naturalmente, hoje estar numa posição financeira bem mais confortável e com uma estrutura de capital, uma estrutura de dívida bem confortável. Ora, uma palavra que não poderia deixar de ser em relação às questões da eficiência e digitalização. Nós já passámos por 5 ciclos de OBZ, portanto, orçamentação base zero, gerimos mais de 200 iniciativas de eficiência ao longo deste período, instalámos mais de 200 robôs de RPAs em todos os nossos processos. Tudo isso veio a traduzir, quando vocês comparam, é um teste, acid test puro, quando vocês comparam o nosso OPEX, lá atrás, em 2015, e comparam com hoje em dia, com 2020, vocês veem que em termos reais, nós reduzimos para o mesmo perímetro cerca de 300 milhões de reais do valor do nosso OPEX. E, portanto, ganhos de eficiência muito, muito, muito relevantes. Para 21-25, vamos continuar a aprofundar estas iniciativas. Temos mais de 120 iniciativas já identificadas para termos ganhos adicionais, que virão também do investimento que estamos a fazer nos vários negócios. E, portanto, tudo isso vai traduzir num compromisso de crescimento abaixo da inflação. Bem, termino aqui a minha sobrevoo sobre os números e devolvia aqui a palavra ao João Marcos da Cruz para as suas palavras finais, aqui antes de depois passarmos ao nosso Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Números muito claros. Como eu disse, os negócios são feitos de ideias, de estratégias, mas os negócios são também muito feitos dos números, porque são os números que nós queremos entregar. E na minha fala final desta apresentação, eu não podia deixar de falar de inovação. Não se consegue construir o futuro sem apostar no presente na inovação. E a EDP tem um grande orgulho na sua inovação. É uma inovação aberta, ou seja, é uma inovação que interage com ecossistemas de empresas, de startups, que nos ajudam e nós os ajudamos a criar, a colocar na prática a inovação. Usamos várias metodologias, desde a aceleração e mentorias, ao desenvolvimento dos próprios processos e dos negócios destas startups e, no fim, nós apostamos nessas empresas investindo, utilizando a nossa venture, uma empresa que faz parte da 100% da EDP Brasil e que nós orgulhosamente queremos investir. Mas o nosso investimento em inovação vai para além da venture. Nós temos um processo interno de investimento em inovação. Normalmente investimos algo próximo de 200 milhões de reais. Este ano vão ser 246 milhões de reais e temos a perspectiva de duplicar, neste período de 5 anos, o nosso investimento em inovação. Quais são as áreas que são as destinatárias da inovação? A resposta simples é todas. Ou seja, é distribuição através da Smart Grid, é a mobilidade elétrica, que faz parte do nosso conceito de serviços, é a digitalização das operações internas, são os novos modelos de solar e são o desenvolvimento de outros negócios. Ou seja, a inovação é essencial, a inovação faz parte do futuro. Mas para se chegar a este futuro, nós temos que atuar hoje. E assim, hoje, nós já temos 8 startups que nós investimos. Temos um capital investido de aproximadamente 20 milhões de reais
que investimos nestas startups, todas elas fazem parte do nosso sistema, porque todas elas acabam por prestar serviços de inovação às empresas do grupo EDP. Logo, futuro, para existir como nós queremos, tem de ser apostando hoje na inovação. De alguma forma, fazendo um resumo do que vimos nesta tarde, os nossos 4 pilares de uma estratégia que tem um fito, e o fito é o investidor. O fito é maximizar o Total Shareholders Return, o retorno para o investidor, que aposta em nós, que acredita nas potencialidades desta empresa. Logo, como recordatório, os 4 pilares, o crescimento, investindo, reforçando os 3 segmentos core de distribuição, de transmissão e de geração solar, mas com disciplina financeira. Disciplina financeira é essencial, porque nós queremos criar valor. E investir é criar valor se existir disciplina financeira. Por isso, a disciplina financeira é aquilo que pode conduzir a que os resultados por ação, o EPS, seja superior àquilo que é hoje, e nós estamos empenhados a entregar este retorno superior. A eficiência, todos os negócios precisam de ser mantidos, de ser geridos de uma maneira eficiente. De outra maneira, os custos crescem e não se consegue entregar o retorno. Logo, a eficiência tem de estar na nossa pauta. E os negócios futuros, os tais negócios que nos vão preparar aquele horizonte da transição energética que nós queremos estar. E estaremos seguramente convosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Max da Cruz e Henrique. A apresentação retrata bem o momento atual da EDP. Antes de darmos início à sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de chamar um vídeo sobre como a EDP Brasil se posicionou nos últimos anos, ampliando as expectativas para o futuro que está sendo construído. O mundo está em constante transformação e nós estamos preparados. Somos uma empresa global, a maior de Portugal e líder em energias renováveis na Europa. Há mais de 20 anos, cruzamos o oceano e chegamos ao Brasil. Aqui crescemos, criamos raízes, mas não ficamos parados. Hoje, estamos presentes em toda a cadeia energética e no dia a dia de milhões de clientes de norte a sul. Investimos no desenvolvimento do país e geramos milhares de empregos na última década. Mantemos vivo o idioma que nos une e a memória da nossa história. Valorizamos a vida, cuidamos das nossas pessoas e da natureza. Incentivamos o uso consciente da energia e pensamos no futuro. Desenvolvemos hoje as soluções que vão mudar o mundo. Para isso, não poupamos esforços e planejamos mais para os próximos anos. Somos digitais, somos movidos pela inovação, pela paixão e pelo respeito à diversidade. Esta é a mistura que nos define. Somos a energia das pessoas. Somos a EDP. Muito orgulho de tudo isso, né? Vamos iniciar então a nossa sessão de perguntas e respostas. Aqui ao meu lado está toda a diretoria executiva da EDP. O vice-presidente de distribuição, João Brito, a vice-presidente de pessoas e ESG, Fernanda Pires, o CEO, João Marques da Cruz, o CFO, Henrique Freire, o vice-presidente de geração, transmissão e trading, Luiz Otávio Henriques, e o vice-presidente de clientes, Carlos Andrade. A primeira pergunta é do Marlon Soares. Olá, tudo bem? Gostaria de saber quais as iniciativas focadas no ESG da companhia estão em prioridade neste momento. Muito boa tarde. Ótima pergunta, antes de tudo, mas quem irá responder é a nossa vice-presidente, Fernanda Pires, que tem essa responsabilidade específica. Fernanda.
Marlon, obrigada pela pergunta. ESG para a EDP tem sido trabalhado como valor, então a gente tem buscado trabalhar essa agenda como parte do nosso dia a dia, nas tomadas de decisões da companhia. E por isso essa agenda está na nossa estratégia, está nos nossos compromissos e também nas nossas metas. Para dar alguns exemplos, nós temos, por exemplo, nós somos a primeira empresa, né, do setor elétrico na América Latina a ter uma meta de redução de CO2 aprovada pela iniciativa internacional Science Based Targets e, portanto, é uma meta alinhada com a ciência climática. Temos também investimentos em aceleração social, com impacto positivo na sociedade. Para dar alguns exemplos, o programa Reforça, que está acelerando 20 organizações não governamentais, e também o Desafio EDP de Empreendedorismo Periférico. Foi uma parceria com o Instituto das Pretas, e ele é focado em mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade social. Acho que vale também destacar o nosso programa muito forte que a gente tem em diversidade e inclusão, além das metas que nós estabelecemos para 2022, algumas delas, como, por exemplo, 20% de mulheres na liderança, 30% de mulheres no quadro colaborativo de uma maneira geral, e 50% das contratações que a EDP faz são focadas em grupos subrepresentados na sociedade. Acho que vale também destacar que nós estamos, nesse momento, fazendo letramento racial e formação LGBTI+, começando pela liderança. Acho que esses são alguns dos exemplos de várias iniciativas que a gente tem em torno dessa agenda. Obrigada. Continuando ainda com o Marlon, ele fez uma segunda pergunta. Segundo a matéria do Valor Econômico do mês passado, o grupo português EDP teria reservado 10 bilhões para investir em sua subsidiária brasileira até 2025. Se essa informação for, de fato, verídica, isso significa que os 10 bilhões de reais seriam o valor máximo ou a holding tem planos ainda maiores para o Brasil? Esta pergunta, que eu agradeço, será respondida pelo Henrique Freire, que é o nosso CFO, e é evidente que, sendo uma pergunta de natureza financeira, é sempre importante termos o rigor técnico dos números. Henrique. Obrigado. Acho que é uma boa pergunta. Nós, quando colocamos 10 bi, realmente somos um bocadinho cautelosos. Nós não... Temos ali previsto, até se vir ali no gráfico, nós colocamos assim uma rodinha com uma seta que tem a ver com a rotação de ativos em transmissão. Portanto, nós estamos a contar e investir para completar os lotes que temos hoje em mãos, mas não estamos ali naqueles 10 bi a contar, digamos, com o efeito multiplicador da rotação de ativos. Portanto, sendo natural que possa haver portanto, esse processo a ser instalado, nomeadamente em transmissão, que esse valor, no final, venha a ser superior do que esses 10 bi. E, portanto, eu diria que é um número de compromisso, mas não incorpora a rotação. Obrigado. A terceira pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Qual a expectativa da empresa para CAPEX por megawatt pico no setor solar? Tudo o que diz respeito a solar, quer seja utility scale, quer seja o solar descentralizado, o nosso VP Carlos Andrade é o responsável e por isso passo ao Carlos. Obrigado, João. A nossa perspectiva, obviamente, você olhando os próximos 5 anos, é de uma redução do CAPEX por megawatt pico. Obviamente, quando falamos em reais, você tem que ter em conta a tua perspectiva de desvalorização cambial. Mas hoje, o que eu diria? Hoje, na geração distribuída, que são projetos de menor escala, adquire-se equipamentos lá fora, quer dizer, 60% do CAPEX, somente para esclarecer, 60% do CAPEX em um projeto solar é de itens importados e, portanto, afetado pela taxa de câmbio. Mas hoje compra-se na geração distribuída, o custo é aproximadamente 4 milhões por megawatt pico, até um pouco acima, dependendo do tamanho do projeto. Por que é mais alto? Porque você compra para o próximo trimestre ou para daqui a 2 trimestres. E hoje existe uma pressão muito grande de demanda por placas solares e, portanto, os preços no curto prazo são mais altos. Na geração de larga escala, compramos um pouco abaixo dos 2,5 milhões por megawatt pico. Aí estamos comprando para 2022 e para 2023
já tendo em conta alguns avanços de tecnologia em algumas placas e, portanto, esses são os níveis. Mas nós acreditamos, ao longo dos próximos 5 anos, que esses preços vão cair, fatalmente vão cair, e vão estar muito mais próximos dos 2 milhões por megawatt-pico no larga escala, e na geração distribuída, certamente vão se aproximar muito mais dos 3 milhões por megawatt-pico. Isso numa perspectiva de 5 anos. A quarta pergunta vem de Henrique Perretti, do JP Morgan. Boa tarde. Com relação ao crescimento e diversificação do EBITDA em 2025, as projeções levam em consideração a reciclagem de capital? Se sim, a empresa já está faturando futuros novos projetos de geração e transmissão que ainda não foram contratados? Como sempre, nós somos, antes de tudo, prudentes, mas vou passar ao Henrique Freire para dar a resposta. Obrigado, João. Henrique também, a sua questão, enfim, levanta de primeira parte, tem a segunda quase implícita, se nós estamos a contar com o que ainda não temos. Pronto, e aí eu reitero o que está aqui a dizer o João, é que nós realmente somos cautelosos e nós não estamos a contar aqui com nenhuma mais-valia nestas projeções, com nenhum projeto que não temos, a não ser os projetos naturalmente em solar, que aí naturalmente que estamos a contar com o que temos. De resto, é o portfólio que temos hoje, e aí estamos a projetar com investimento em distribuição, mas não estamos a contar com mais-valias em rotação de ativos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que os números que temos aqui são números essencialmente conservadores nessa perspectiva. A quinta pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Bom dia, pessoal. Vocês mostram um guidance de crescimento de EBITDA na distribuição, mas me surpreendeu o breakdown. Mais de 50% do crescimento está vindo de mercado e perdas, e somente 30% da revisão tarifária, apesar do volume alto de investimento. Qual o nível de perdas que vocês estão esperando para 2025? O guidance indica perda abaixo da regulatória? Muito bem, muito obrigado. Esta pergunta foi a primeira pergunta para distribuição e o nosso VP de distribuição, João Brito Martins, é quem vai responder. Obrigado, João. Boa tarde a todas e a todos. Neste período, 2021-2025, só teremos uma revisão tarifária, portanto, em 2022 na EDP Espírito Santo e em 2023 na EDP São Paulo. E essa é a razão que parte do CAPEX ainda não se reverte no EBITDA. E obviamente, o tema perdas é um tema crítico na nossa operação. Nós prevemos, neste período, investir mais de R$1 bi em diversas tecnologias, né, como o Henrique referiu há pouco na apresentação, para reduzir perda total, e pretendemos em 2023 atingir a meta regulatória e mantermos nesse nível até 2025. A próxima pergunta vem do Daniel, do Banco Safra. Boa tarde, pessoal. Vocês comentaram sobre a diminuição da exposição ao GSF. Quais desinvestimentos podem esperar dentro dessa iniciativa? Muito bem, muito obrigado. Eu vou passar ao Henrique para responder também a este ponto. Pronto, vamos ver. Quer dizer, nós deixamos aí claro que queremos diminuir a nossa exposição a hídricas e à medida que formos aumentando a nossa presença em solar, é natural que venhamos a ter essa redução por eventual alienação de alguns dos nossos ativos. E, portanto, enfim, eu acho que esse é o ponto. Enfim, não acho que é um bocadinho prematuro estarmos aqui a pôr que ativos estaremos a fazer exatamente, porque, enfim, também não era esse o objetivo, mas pronto, mas haverá realmente uma diminuição dessa exposição à medida que formos avançando na execução deste plano de negócios. A próxima pergunta vem de Giovanni Nunes. Gostaria de saber se há previsão de investimentos em iluminação pública, tendo em vista o fomento do mercado de concessões e PPPs em todo o país. Muito bem. Eu vou endereçar esta pergunta ao João Brito Martins, porque, enfim, faz parte do nosso negócio de distribuição. Esse é um negócio que nós já tentámos olhar algumas vezes no passado. Ele tem um nível de risco diferente daquele nível de risco que nós estamos acostumados a ter nas operações. Obviamente, é sempre algo que temos no radar e vamos avaliar, embora não esteja na nossa primeira prioridade. A próxima pergunta vem do William Souza.
Em relação à termoelétrica de Pecém, vocês poderiam detalhar melhor como será feita a descarbonização? Muito bem. Primeira pergunta sobre assuntos de geração. O nosso VP de Geração e Transmissão e Trading, Luís Otávio. Luís. Pois não. Boa tarde a todos e a todas. A descarbonização você pode pensar em duas etapas. Uma primeira etapa onde você diminui a sua participação dentro do todo, né? Você praticamente desconsolida e aí automaticamente você tem menos carbono, menos participação de carbono da empresa. E o segundo, que nós estamos olhando com muito bons olhos, é um crescimento no hidrogênio, uma compensação junto com o hidrogênio, uma aplicação com hidrogênio verde dentro da planta de Pecém. A soma das duas nos dá a primeira perspectiva de como fazer a descarbonização. A próxima pergunta vem de Pedro Manfredini. Na ponta de novas tecnologias, a empresa segue mapeando possíveis M&As de startups ou empresas independentes pioneiras em áreas específicas? Ou a ideia é fazer mais coisas in-house? Muito bem. Eu vou direcionar esta pergunta ao Carlos Andrade, que tem responsabilidade na inovação, mas vou só acrescentar dizendo que a área de inovação e da aposta em startups é algo que é extremamente importante para nós, está no nosso ADN. Dito isso, Carlos. Muito bem, João. Pedro, nós certamente temos um veículo de Corporate Venture Capital, que é a nossa EDP Ventures Brasil, em que fazemos investimentos diretamente em startups. Então, buscar investir em startups que se mostrem promissoras e que estejam relacionadas com o nosso negócio e com o futuro, seja novos modelos de negócio, sejam novas tecnologias, é uma prioridade nossa. E temos feito isso através desse veículo, entrando com participações minoritárias nessas startups, com investimentos tipicamente próximos dos 2 milhões de reais aproximadamente. Hoje já temos 7 investidos e seguimos buscando startups aqui no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, buscamos também, fizemos uma aquisição de uma empresa que já não é uma startup, mas que é uma empresa como a Blue Sol, né, em que adquirimos uma participação minoritária relevante, uma empresa que tem um modelo de negócios diferenciado, que é um modelo de franquias solares e que é um veículo de crescimento, uma plataforma de crescimento, mais na pequena escala, né? E que não fazia sentido para nós desenvolvermos aqui organicamente um crescimento em pequena escala. Resolvemos investir numa empresa que já tem franquias espalhadas pelo Brasil e um modelo novo de negócio, né, para a energia solar, para testarmos. Então, faz parte do nosso crescimento, olhando para frente no crescimento, particularmente em energia solar, a busca, seja de parcerias, seja de investimentos em startups ou empresas que tenham se destacado em termos de novas tecnologias. A próxima pergunta vem de Rafael Borges, do Banco Inter. É comum que o CAPEX das distribuidoras tenha maior volume próximo aos anos da revisão tarifária. Como vocês projetam distribuir esse CAPEX nesse ciclo de 2021 a 2025? Bom, mais uma pergunta sobre distribuição. Dizer só uma pequena palavra e depois, obviamente, será João Brito Martins que vai responder, mas para nós, investimento na distribuição é sempre essencial, independentemente dos ciclos tarifários. João. Obrigado, João. Obviamente, o ciclo tarifário acaba por criar aqui um momento onde esse ativo é reconhecido e quanto mais próximos estamos dessa revisão tarifária, maior é o retorno desse investimento. E por isso, apesar de mantermos sempre um nível mínimo de investimento, nós fazemos uma curva de investimentos, né? No primeiro ano pós-revisão tarifária é um pouco mais baixo e depois vai crescendo até ao seu máximo no ano anterior à revisão tarifária. Portanto, na nossa expectativa, né, de revisão de investimento dos 6 bi nos próximos anos, obviamente, por exemplo, no próximo ano, teremos este ano e o próximo mais forte no Espírito Santo e depois no ano seguinte mais forte em São Paulo, depois vai reduzir-se um pouco e volta a subir à medida que nos aproximamos das revisões tarifárias. É um pouco isso, na alocação e na análise de rentabilidade, é assim que nós fazemos a alocação de capital no investimento na distribuição. A próxima pergunta vem de Joana Freire. Prezados, obrigada pelo evento. Gostaria de perguntar sobre a estratégia do Grupo EDP Portugal com relação ao Brasil.
houve alguma mudança na visão do controlador? Se possível, comentar a migração do antigo CEO e a vinda do novo CEO para o Brasil. Bom, vou responder eu. Na verdade, não houve mudança nenhuma em termos de estratégia. O Brasil continua a ser um mercado importantíssimo no âmbito dos investimentos internacionais que o Grupo EDP faz. E a prova disso são os números que estão neste plano estratégico, ou seja, em 2025, a EDP Brasil vai ser maior do que é hoje. Vai ser diferente, sim, porque o mundo também é diferente. O mundo evolui, a EDP Brasil evolui, mas vamos crescer. Relativamente a rotações de pessoas, são as coisas mais normais. É normal que ao fim de 1, 2 mandatos as pessoas rodem para outras funções. Isto não tem nada a ver, nem deve-se ter nenhuma conclusão de reorientações estratégicas com este facto. Obrigado. A próxima pergunta vem de Renato Pinto. Os investimentos em energia solar são de projetos já aprovados e com subsídios em transmissão? Como vocês observam a tendência de preços em energia solar com tantos projetos aprovados que foram feitos para tirar proveito do subsídio? Esta pergunta podia abrir um noticiário, porque é uma pergunta de atualidade. Por isso, parabéns pela pergunta. Será o Carlos Andrade a responder. Mas só esta nota: o solar vai ser importantíssimo em todo o mundo e também no Brasil, independentemente de o subsídio ser maior ou menor. Estruturalmente vai crescer. Dito isso, Carlos. Muito bem, João. Olha, Renato, é exatamente esse primeiro ponto que o João comentou, e muito bem. Se você pegar as projeções da EPE, né, a EPE tem aqui no estudo o plano decenal até 2030, é muito interessante porque ele faz, para a geração distribuída solar, ela mostra uma perspectiva com mudanças regulatórias, menos significativas e sem mudanças regulatórias. E você vê ali, se você pegar a projeção até 2025, com mudanças regulatórias, que são mudanças que já se esperam e que a ANEEL já indicou há muito tempo que haveria, que são alguns ajustes e que já vem em discussão já desde 2019, seja qual for o nível de transição que se defina, mas o crescimento vai continuar exponencial. A própria projeção da EPE para 5 anos, para 2025, com as mudanças regulatórias necessárias, é de mais de 20% ao ano, CAGR, né? Crescimento composto, crescimento anual composto. E, portanto, quer dizer, é absolutamente irreversível o crescimento do solar. O que a gente vê? Ou seja, como você diz, é um ambiente muito competitivo, mas é um ambiente em que você tem um crescimento muito significativo num país de dimensões continentais, né? E é por isso que você tem vários concorrentes, quer dizer, não só empresas como a nossa, estão muito bem preparadas, seja para geração distribuída, seja para geração de larga escala, porque conhecemos bem o mercado, porque nós temos distribuição e conhecemos bem o varejo, porque nós temos capacidade de entrega de projetos. Quer dizer, mas fora empresas como a nossa, você tem pequenas empresas, quer dizer, dezenas e dezenas de pequenas empresas que também estão nesse mercado, né? E isso vai continuar, quer dizer, com um crescimento exponencial. Quer dizer, essa concorrência vai continuar, porque o mercado é muito grande, eu acho que cabe todo mundo. Então, a tendência efetivamente, como negócio, é de continuar crescendo e é um negócio que nós vamos continuar priorizando. A próxima pergunta vem de Rafael Nagano, do Credit Suisse. Boa tarde. Já estão observando algum nível de pressão no fechamento de contratos de energia de longo prazo, devido à entrada de novos projetos renováveis a preços compatíveis? Se sim, qual nível de preços estão observando? Muito bem, boa pergunta. Esta é uma pergunta basicamente de trading e por isso eu vou passar ao Luís Otávio. Bom, nós estamos aí diante de um cenário, com 2 cenários que se modificam, né? Um é o cenário de curto prazo, o cenário seco, e outro o cenário de longo prazo, que é o cenário de liberação de mercado. E, independente de mercado regulado ou mercado livre, você vai ter preços de acordo com o custo que você tiver, o custo marginal que vai te levar para frente.
Então, não vemos que haja uma modificação por conta disso. Uma modificação no curto prazo me parece razoável, porque há um índice de hídrica muito pesado, como que estão passando agora nesse instante. Mas não é o mercado que modificou isso. O que modificou isso foi a posição do custo marginal. Custo marginal menor, menos de R$100, você tem de novo que olhar também para o câmbio, né? Por que para o câmbio? Porque tem uma série de peças, o Carlos Andrade já teve a oportunidade aqui de dizer, uma série de componentes que são atrelados ao dólar e com isso, R$100 podem ser 150, pode ser 130 no curto e no médio prazo. Enfim, não vemos que a tendência do mercado de livre ou mercado regulado faça uma modificação no preço futuro de energia. A próxima pergunta vem novamente do Pedro Manfredini, do Goldman Sachs. Como a liberalização do consumo, possível redução do mercado regulado, deve afetar o preço de longo prazo? É possível imaginar que os preços devem convergir mais a par do custo marginal de expansão, hoje abaixo de 100 MWh, R$100 MWh? Muito bem. Bom, é novamente uma pergunta sobre estimativas de preço de longo prazo. Luís. Está embutida na resposta que eu dei aqui anteriormente. Não vemos que um mercado vai afetar o outro. Você tem um consumo, você tem um crescimento de consumo e você tem preço marginal. A tendência de um preço marginal, é certo, se você tiver uma modificação tecnológica, é crescente, é uma derivada, né? Acoplada à pergunta anterior, em tese não, e depende de variáveis econômicas, principalmente do preço do dólar, para falar um preço em real efetivo futuro. A próxima pergunta vem de um investidor pessoa física. Sobre distribuição. Como vocês enxergam as distribuidoras do grupo antes e agora na pandemia? Bom, esperemos que rapidamente a pandemia termine, mas tendo este comentário genérico, João. Obrigado, João. A pandemia, quer dizer, o início da pandemia nós trabalhámos bastante para assegurar a nossa operação, uma vez que somos um serviço essencial, e simultaneamente assegurar a saúde, né, e a segurança das nossas equipas, né? Portanto, esse acho que foi o primeiro passo. E uma vez posto isto, e acho que tomámos as medidas certas na altura para protegermos aquele que é o nosso valor fundamental, que é a vida, passámos a trabalhar bastante na agenda digital, seja no atendimento ao cliente e no relacionamento com o cliente, né? E hoje nós conseguimos ter nas nossas distribuidoras mais de 75% do total de contactos já são feitos via digital, versus pouco mais de 60% no final de 2019, portanto uma evolução bastante positiva. Trabalhámos também bastante no modelo de arrecadação e, portanto, hoje boa parte das nossas contas tiveram um crescimento forte de pagamentos via digital, em particular o Pix, né, que tem tido um sucesso bastante bom, apesar de muito recente. Isso do lado do negócio, né, diretamente, mas depois do lado também da nossa estrutura, né, uma vez que o trabalho remoto permitiu-nos, não bem simplificar, mas que a estrutura acaba por trabalhar de forma mais integrada, mais rápida e, portanto, do lado organizacional e da agilidade da empresa, de facto, hoje temos uma capacidade de resposta maior. E depois, por fim, trabalhámos também muito no tema dos dados, né? O Henrique referiu isso há pouco na apresentação, portanto, o lado de perdas e inadimplência, mas também na gestão das equipas de campo. Desenvolvemos várias iniciativas com o objetivo de trabalharmos melhor a informação que já temos para melhorarmos a nossa eficiência e a assertividade, seja na alocação e no despacho das nossas equipas, seja no combate a perdas e fraude, seja na execução de cortes ou outras ferramentas que utilizamos para melhorar a nossa inadimplência. E, portanto, eu diria hoje que no início, né, a pandemia acabou por ser um momento em que ficámos muito preocupados, né, como é que iríamos manter a nossa operação, mas eu acho que hoje saímos dela e espero que possamos sair dela rapidamente, mais fortes, mais ágeis e com esta componente digital que eu acho que cresceu muito dentro da empresa e isso foi graças à pandemia. A próxima pergunta vem de um investidor pessoa física. Como está o andamento das obras de transmissão e como esse negócio deve evoluir na companhia? Muito bem, antes de passar ao Luís Otávio, uma pequena nota. Transmissão é algo que estamos muito empenhados em manter este negócio, em desenvolvê-lo. Obviamente, como foi dito há pouco, dentro de um conceito de rotação de ativos. Mas, Luís Otávio, por favor. Então, vamos falar um pouquinho das obras de transmissão.
o Henrique apresentou nos números, alguns bilhões que nós já fizemos, né? Nós usamos uma estratégia que foi muito positiva, inclusive por causa da pandemia, ela se acentuou melhor ainda, nós fizemos uma compra de materiais expressiva daqueles lotes que tínhamos, praticamente tudo, e com isso conseguimos avançar bem mesmo no movimento da pandemia que vem conosco desde março do ano passado. Nós conseguimos entregar já boa parte dos lotes, entregamos os lotes do Maranhão, 7 e 11, temos o 24 do Espírito Santo também entregue, estamos rapidamente no lote do Rio Grande do Sul, que sai de Santa Catarina, que nós chamamos de lote Q, também numa perspectiva da parcial dele já vir em breve, já devemos ter aí nas próximas semanas, no próximo mês, e também a primeira parte do lote de Santa Catarina, né, o chamado trecho 1, que antes da Serra Gaúcha, também devemos estar entregando aqui dentro dos próximos meses. O segundo trecho, ainda dentro deste ano, aproveitando agora o período mais seco, os helicópteros já estão sobrevoando a Serra Gaúcha, fazendo o lançamento, uma obra de engenharia espetacular. Eu acho que as pessoas deveriam ver como é que está sendo feito. E o lote de Sul e Minas está dentro do cronograma para ser entregue no 4º trimestre desse ano. Ou seja, continuamos com on time, on cost, para este ano, o término dessas obras que nós temos. A próxima pergunta vem de Pedro Manfredini. Como a empresa pensa em adaptar o seu custo de capital para novos investimentos em momentos que antecedem períodos de incerteza, como, por exemplo, eleições em 2022? Isso faz parte da chamada bola de cristal, mas agora falando francamente, eu acho que as empresas como a EDP que estão no mundo têm essa capacidade de ajustamento do custo de capital para os vários riscos que existem, mas obviamente que será o Henrique Freire a responder a esta questão, mas evidentemente quero dar uma nota. Nós achamos que o Brasil é um mercado que devemos investir, é um mercado que queremos investir. Henrique. Pronto, vamos ver, essa pergunta é a pergunta do milhão, não é? Nós temos aqui que ver qual é como ajustar o custo de capital. Nós revimos o custo de capital pelo menos 2 vezes ao ano, se não mais, se acontecer algum evento extraordinário, revemos. Tanto do lado, incorporando tanto as condições de mercado de dívida, como as condições dos mercados de câmbio e nomeadamente risco país, como nomeadamente o CSD, tipicamente entra no nosso assessment de custo de capital. A EDP faz isso globalmente para vários mercados, faz obviamente para o Brasil que nós é particularmente relevante esses momentos quase de descontinuidade que o Brasil pode ter. Eu também chamava a atenção, assim, a EDP nós não chegámos ontem ao Brasil, estamos há mais de 20 anos a investir no Brasil e, portanto, acho que essas são rotinas que já temos bastante incorporadas. Enfim, para 22 em particular, obviamente que alguma cautela nos momentos anteriores a esses pontos são importantes para o custo de capital, mas o custo de capital é uma perspectiva de longo prazo. Mais importante que às vezes essa perspectiva é a tomada de decisões em relação à dívida e ao nível de liquidez. Eu lembro que antes das últimas eleições, nós tomámos uns meses antes, quando ainda havia uma grande incerteza sobre o cenário que iríamos ter, nós tomámos algumas decisões de reforço, por exemplo, fechámos o lote 21, numa operação única, que enfim, foi uma operação de mercados de infra de dívida, mas para tirarmos esse risco da frente, porque era muito importante nessa altura mitigar os efeitos de liquidez de curto prazo, e portanto foi essas medidas. Portanto, não é só o custo de capital, porque essa é uma perspectiva de longo prazo, e essa num ano a gente pode falhar, mas no longo prazo é mais difícil falharmos, mas é mais importante calcularmos os riscos de liquidez momentânea que podemos ter. A próxima pergunta vem de Liliana Yang, do HSBC. Olá, vocês podem comparar o preço de energia de solar com eólica, preços atuais e tendências de médio e longo prazo? E qual a razão para que a EDP Brasil e não a EDP Renováveis seja o veículo de investimentos em energia solar no Brasil? Obrigada. Muito bem, eu vou responder a essa e depois passar ao Carlos.
quero tornar muito clara a nossa relação, que é uma relação win-win entre a nossa empresa e a EDP Renováveis. A EDP Renováveis é uma grande empresa, das maiores empresas do mundo em termos de domínio da tecnologia eólica e solar. Nós somos uma empresa que não temos tradição, indiscutivelmente, de investimento em solar e em eólico, mas temos um grande conhecimento de algo que é essencial, que se chama mercado brasileiro. Então nós estamos a juntar uma empresa que conhece tecnologia com uma empresa que conhece mercado para fazermos usinas solares utility scale, ou seja, de dimensão elevada, em parceria entre as duas empresas, e depois cada uma vai consolidar uma parte dessas usinas solares. Eu penso que as parcerias são sempre muito favoráveis. Aqui é uma parceria de duas empresas que têm o mesmo acionista controlador. Dito isso, Carlos. Muito bem, João. Somente complementar, eu acho que o João falou tudo aí em termos com relação a renováveis, mas com relação a eólicas, a pergunta específica com relação à energia eólica e energia solar, obviamente depende. Quer dizer, um dos pontos é a localização, né? A energia eólica é muito mais competitiva no Nordeste. No Nordeste, os fatores de capacidade da energia eólica são muito maiores e o solar tem sido menos competitivo por essa razão, mas tem uma outra também, que é a questão da desvalorização cambial. O solar tem 60% do seu capex com equipamentos importados, então isso afetou a sua competitividade, especificamente na região Nordeste. Aqui no Sudeste, o solar já é muito competitivo. Nós temos já, na parceria com a Renováveis, temos já uma série de projetos em desenvolvimento aqui no Sudeste e acreditamos que a energia solar é bastante competitiva e deve se tornar ainda mais competitiva se a gente olha nessa perspectiva de 5 anos, com a melhoria de tecnologia, como eu já comentei, em termos de custo por megawatt-pico, não tenho dúvidas de que a energia solar se tornará bem mais competitiva ao longo dos próximos anos. Mesmo no Nordeste, com essa característica da eólica com relação aos fatores de capacidade, leva muita competitividade, mas ao longo dos próximos 5 anos, também com a evolução da tecnologia solar, que a gente já vê, a gente já discute com fornecedores na China, ao adquirir placas para 2022, 2023, a gente já vê a evolução da produtividade dessas placas solares e, portanto, vai se tornar bem mais competitiva nos próximos 5 anos. A próxima pergunta vem de um investidor pessoa física. Quando vocês esperam que os volumes de distribuição de energia irão voltar a se recuperar fortemente? As concessões em termos de volume e mercado são semelhantes? Muito bem, muito obrigado. Passo então ao João Brito Martins para responder. Obrigado. Bom, essa pergunta, obviamente, ela tem muitos fatores, mas o que nós estamos a assistir hoje, não é que o mercado está a recuperar, em particular o mercado industrial. Nós sentimos nas nossas duas distribuidoras, não é, um crescimento, no caso de São Paulo, cerca de quase 6%, no caso do Espírito Santo, mais 3%, não é? Quando comparado, por exemplo, com o primeiro trimestre de 2020. E a nossa expectativa é que a indústria continue a crescer e, obviamente, na contramão está o setor comercial, que continua com quebras de consumo decorrente dos efeitos da pandemia. Portanto, o que nós vemos é, por um lado, no caso do Espírito Santo, né, que é uma indústria muito voltada à exportação e, portanto, no caso das commodities, o mercado industrial reage relativamente rápido. No caso de São Paulo, é um tecido industrial mais ligado à indústria automotiva e, portanto, aí com algumas incertezas, até pela saída e pelo anúncio de algumas montadoras que decidiram sair do Brasil. No entanto, a perspectiva para este ano é positiva e esperamos fechar o ano com um volume um pouco acima do que foi o volume de 2020. A próxima pergunta vem de Joana Freire. Vocês trabalham com o cenário de crescer participação na Celesc de maneira relevante? O governo tem demonstrado interesse? Obrigada. Muito bem. Vou começar por responder e depois passar ao João Brito Martins. Nós temos interesse numa eventual privatização da Celesc, só que não depende de nós. Se dependesse de nós os 6 que estamos aqui, isso garanto-vos que seria amanhã, mas não depende de nós. Mas é evidente que é um dossiê que acompanhamos. João, por favor.
Pronto, e nesse sentido o que nós estamos a fazer com a nossa participação é tentarmos adicionar e ajudar a Celesc, não é? Que seja uma empresa mais competitiva e que seja, portanto, com geração de valor. E é esse o nosso objetivo e o nosso papel, não é? Com a participação que temos hoje na empresa. Portanto, sermos um parceiro, não é? E ajudamos a empresa a melhorar os seus processos e a melhorar a sua operação. A última pergunta vem de Marcelo Sá, do Banco Itaú. O que acontece se vocês não acharem compradores para o controle de PCM? Vocês desativariam? Vários players estão tentando vender ativos de carvão e não estão conseguindo. A Engie, por exemplo. Muito bem. Eu vou começar por responder e depois vou passar ao Luís Otávio. Sendo a última pergunta, gostava também de dizer que estamos aqui os 6, porque nós somos uma equipa que trabalha para servir a empresa, para servir os propósitos de conseguirmos entregar para todos vós os nossos compromissos estratégicos. Indo para P100, nós temos muitos cenários em perspectiva e seguramente o cenário de terminar, descomissionar P100, eu diria, é o plano Z, ou seja, é o último dos cenários. Estamos a trabalhar, P100 é uma usina eficiente, P100 é importante para o sistema para o subsistema do Nordeste, mas sabemos qual é o compromisso, que é muito claro, não haverá consolidação contábil em 2025 e no tempo certo encontraremos o cenário ajustado. Mas o nosso vice-presidente de geração, Luís Otávio. Eu entendo o comparativo que o Marcelo está fazendo, mas deixa eu colocar o seguinte, P100 não é comparável, o modelo da usina de P100 não é comparável com outro modelo que utiliza carvão nacional, que tem uma segunda derivada de problemas, que é a extração do carvão mineral, né? O carvão a ser aplicado. O caso de P100 é um carvão importado usando porto, ou seja, o seu ambiente, o seu impacto do meio ambiente está colocado num determinado local e não é a única. Então, o seu modelo de negócio não é comparável com o outro e nós achamos que existe uma possibilidade melhor de sucesso quanto a outros players e contra outras coisas que podem acontecer no mercado ao visitar e ao ver, além daquelas que o João acabou de colocar. Obrigada a todos pelas respostas aqui na nossa sessão de perguntas. Vamos encerrando por aqui. Gostaria apenas de deixar destacado o site de RI, www.edp.com.br/RI, e também a equipe de Relações com Investidores está à disposição através do e-mail ri@edp.com. Obrigada.